O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nessa primeira leitura, Deus diz a Elias, para ele, logo após a morte de Nabote, ir até o rei Acabe e falar as consequências. Então não era uma missão fácil, era uma missão meio indigesta para Elias. Ir lá e falar: olha, você fez isso, 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 e por causa de tudo isso, você vai sofrer assim, você vai passar por isso. A tua esposa, que também te levou para esse caminho errado, vai também passar por essa e essa situação, né? Diz aqui, né, no mesmo lugar onde o Nabote derramou o sangue, os cães vão lamber o teu sangue. Jezabel, diz Elias, né, a sentença que o Senhor pronunciou a ela: olha, os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. E aí diz as várias coisas. Beleza, Elias foi, já era difícil, né? Imagina, dar uma notícia ruim. Todo mundo quer ser profeta de graças, né? Agora profeta de desgraças. Todo mundo quer anunciar bênçãos, agora anunciar as punições, as consequências dos maus atos. Elias vai, se arrisca, né? Imagina, Elias já era caçado por Acabe, não era de agora, já de um bom tempo. Jezabel odiava Elias. É só lembrar que nos capítulos anteriores foi Elias que mandou matar todos os profetas, todos os sacerdotes de Baal, que Jezabel era, né, a seguidora mais fiel. Então ele estava se arriscando. Vai lá e diz todas essas coisas para Acabe. Pronto, disse: vou embora, vou sumir da vida dele. Aí de repente Acabe vai e se converte, começa a fazer penitência, se arrepende dos pecados, vive uma vida toda ela de renúncias e sacrifícios em reparação por aquilo que havia feito. Aí Deus aparece de novo para Elias e diz: olha, está vendo como é que ele mudou? Olha só, vai lá e fala para ele que por causa disso vai acontecer essa e essas outras coisas. Aqui nós notamos duas situações. Primeiro, a rapidez que Deus tem para nos perdoar. Veja, Acabe tinha feito coisas horríveis. Mandou matar Nabote, instaurou
a idolatria em Israel e por causa disso muitas pessoas caíram no erro, fez coisas horríveis. Mas bastou ele, um dia e outro, fazer penitência e mudar, e de repente já não tinha mais nenhum daqueles castigos. O Senhor é lento para a cólera, mas rápido para o perdão. Porque o que Ele quer de nós é a mudança de coração. Ele mesmo vai dizer em outra passagem: não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Portanto, nós vemos aqui o ímpeto de Deus em querer nos perdoar, desde que estejamos dispostos. Não importa como tenha sido a nossa vida até estarmos aqui, os caminhos errados que trilhamos, as ações erradas que fizemos, uma coisa é certa: se abrimos o nosso coração a uma mudança de vida, o Senhor é capaz de transformar-nos e, através do perdão, restituir-nos. O filho mais novo havia pedido herança do pai, na parábola que Jesus conta. Pedir herança, ele só pede herança de alguém que já morreu, ou seja, já tinha matado no coração seu pai, e vai gastar. Gastou tudo aquilo lá, com um monte de coisa, orgias e bebedeiras. Quando ficou na pindaíba, aí lembrou de como era na casa do pai. Bastou ele ter este coração aberto para voltar. Veja que ele não disse nada para o pai, mas no coração já estava o desejo de querer voltar. Deu os passos, voltou, e o pai tudo perdoou, o restituiu, deu de novo as vestes que ele havia perdido. O Senhor é assim conosco, lento para a cólera, mas rápido para o perdão, lento para a punição, mas rápido para a promoção, para as graças novas. Tudo isso, meus queridos irmãos, deve encher o nosso coração de alegria e de confiança, por sabermos que, por mais mesquinhos que nós sejamos, inconstantes, miseráveis, o Senhor está sempre disposto. Basta abrirmos o nosso coração, basta darmos este passo. Veja, para Acabe receber essa graça, Acabe teve que fazer penitência, teve que mudar de vida, teve que dar passos. Não bastou para Acabe somente um pensamento: ai, eu não quero, nossa, mas que coisa errada que eu fiz, não vou mais fazer isso. E pronto, ficou apenas no pensamento. Não, ele teve que tomar atitudes. É isso que o Senhor quer de nós. Ele sabe de nossa fraqueza e por isso nos chama. Portanto, neste dia devemos renovar a nossa confiança em nosso Senhor, pedindo a Ele a graça de cada vez mais seguirmos os seus passos. Ninguém, meus queridos irmãos, está tão perdido que não possa ser encontrado. E por isso Jesus instrui, e por isso Jesus diz aos seus discípulos: amai os vossos inimigos. O que significa amai os inimigos? Rezar para que eles mudem. Amai os vossos inimigos. Porque ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Por isso, mesmo aqueles filhos mais difíceis que muitas vezes nós temos, que está distante, mesmo aquelas pessoas que fizeram coisas horríveis, se rezarmos, Nossa Senhora disse em Fátima
né? Para nós rezarmos e fazermos penitência, porque muitas pessoas se perdem por não ter quem reze por elas. Se Elias não tivesse se colocado à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, Acabe não teria se convertido. E aí nós não saberíamos nada de tudo isso. Não somente Elias já não seria um profeta perfeito, porque quando era para falar, quando era para ele tomar este passo, quando era para ele fazer a vontade de Deus, ele não fez. Nós também temos algo a fazer. Nós, enquanto católicos, oferecemos a Santa Missa pelos maus e pelos bons, pela perseverança dos bons e pela conversão dos maus. Não deixamos ninguém de fora. E assim deve ser também nas nossas orações. Nós não queremos que ninguém se perca. Lembremos de um fato, e aqui eu encerro, do porquê não termos essa vingança em nosso coração. E aqui a segunda parte, né? Imagina Elias, né? Disse a notícia horrível e de repente, uns dias depois, melhor dizendo, Deus pede para Elias ir lá e passar uma notícia boa. Mas Senhor, você acabou de falar para eu fazer essas coisas horríveis e agora você pede para eu de novo desfazer tudo que eu disse? Vai, Elias. Elias não se apegou aos sentimentos, ao ranço, às mágoas de tudo aquilo que Acabe fez com ele. Não. Nós que muitas vezes somos assim, com o nosso coração mesquinho, né? Se alguém nos ofende, aí você chega, fulano, convida lá aquela pessoa para o grupo de oração. Ah não, não vou convidar ela não. Aí você já cria um monte de barreiras. Por quê? Porque você está com mágoa daquela pessoa. Elias não teve esse coração mesquinho, como nós muitas vezes temos. Elias foi, porque estava para fazer a vontade de Deus. E aqui voltando a essa história da vingança, do porquê não cultivarmos essa vingança em nós. Sei que eu já disse aqui para vocês uma outra ocasião, de um jovem, a mãe dele era muito devota de Nossa Senhora das Dores, e esse jovem havia jurado vingança de que mataria outra pessoa. E a mãe rezou para Nossa Senhora das Dores para que não acontecesse isso. O jovem, ao sair, ele carregava também a medalhinha de Nossa Senhora das Dores. Ao sair de casa, se encontra com a mulher, a própria Virgem Maria. E ele, naquela cegueira de raiva, tentando desvencilhar dela, Nossa Senhora então mostra o seu coração e diz assim: fira a mim e não meu filho. Fira a mim e não meu filho. E dizendo isso entre lágrimas, quebrou até mesmo o coração mais duro daquele rapaz. Ele se arrepende e muda de vida. Deixa para lá a vingança. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Recebemos todos os dias as provas do amor de Deus em cada Santa Missa. Isso deve servir para algo. Deve se transmitir em vida nova para nós. Somos chamados a dar a vida pelos outros, pela salvação de cada um. Por isso, termino dizendo a frase que eu já repeti durante essa homilia: ninguém está perdido, tão perdido, que não venha a ser encontrado. E o Senhor espera de nós, de nossas orações, de nossas palavras, de nossos atos e gestos, para Ele encontrar até mesmo aqueles mais perdidos, sejam aqueles que nos magoaram, sejam aqueles que estão desencaminhados de tantas e tantas décadas. Ele quer, através de nós, encontrar de volta aquele que está perdido. O bom pastor quer chegar à ovelha perdida com os nossos pés, quer abraçá-la com as nossas mãos, quer procurá-la com os nossos olhos. Deixemos Cristo viver em nós. Larguemos de lado este coração mesquinho e suplicamos ao Senhor todos os dias a graça de um coração novo, para que cumpramos aquilo que o próprio São Paulo diz na sua leitura, nas suas cartas:
já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.